Imagine caminhar por uma estrada deserta no interior dos Estados Unidos. É noite. Nenhum carro passa. O vento frio sopra entre as árvores. E o único som que se ouve é o das folhas secas sendo arrastadas pelo asfalto. De repente, uma figura aparece ao longe. Alta, magra, vestida de forma incomum. Ela está parada, imóvel. Conforme você se aproxima, percebe algo estranho. Aquele homem está sorrindo. Um sorriso largo demais, que não parece humano. Você tenta entender o que está vendo, mas sente algo errado visceral. Aquele sorriso não se move, não demonstra alegria. É apenas permanente e algo dentro de você grita. Esse é o tipo de relato que acompanha uma das lendas urbanas mais inquietantes da cultura norte-americana. The Grinning Man, o Homem Sorridente. As primeiras menções a essa figura misteriosa surgiram nos Estados Unidos durante a década de 1960, especialmente ligadas a relatos de avistamentos de OVNIs. E diferente de outros seres folclóricos, o Grinning Man não age como um fantasma comum. Ele não se arrasta no escuro, não emite sons arrepiantes, não desaparece diante dos olhos. Ele apenas sorri, sempre, imutável. Um sorriso que não expressa emoção, mas um aviso mudo de que há algo muito errado com o mundo ao seu redor. Um dos relatos mais emblemáticos aconteceu em 1966, na pequena cidade de Point Pleasant, no estado da Virgínia Ocidental. Enquanto a população tentava entender os estranhos avistamentos do que seria posteriormente conhecido como Mortimer, duas testemunhas afirmaram ter encontrado um homem de aparência absolutamente incomum. O nome mais lembrado é Indrid Cold. Segundo o jovem Woodrow Deringberger, vendedor ambulante que dirigia pela Route 77, ele foi abordado por um estranho cuja presença parecia congelar o tempo. O homem saiu de um veículo em forma de charuto que flutuava no acostamento. Ele vestia um terno azul brilhante, tinha feições alongadas e olhos escuros e penetrantes. Mas o que mais chamava atenção era o sorriso. Um sorriso largo, rígido, que jamais desaparecia do rosto. Deringberger contou que, apesar do estranho não mover os lábios, ele se comunicava telepaticamente, de se chamasse Indrid Cold e que vinha de um lugar muito distante, mas não perigoso. Após uma breve conversa, voltou para sua nave e desapareceu nos céus. O caso ganhou manchetes locais e se espalhou por rádios e jornais, alimentando o medo e o fascínio do público. Não se tratava apenas de mais uma história de alienígenas. Havia algo profundamente inquietante naquela figura. Algo que ultrapassava a curiosidade sobre vida fora da Terra. O Grinning Man mexia com o psicológico. E ele não apareceu apenas em Point Pleasant. Outros relatos similares surgiram nos estados de New Jersey, Ohio e Pensilvânia, todos descrevendo a mesma entidade homem-mount, vestida formalmente com um rosto estranho sempre. Algumas vezes ele é descrito com pele esverdeada ou brilhante. Outras vezes, com olhos que parecem projetar luz. Há quem diga que ele anda com dificuldade, como se não estivesse acostumado com o próprio corpo. E sempre, sem exceção, carrega o mesmo sorriso fixo, congelado, desconfortável. Muitos pesquisadores de fenômenos inexplicáveis associam a figura do Grinning Man ao fenômeno dos Men in Black, menos homens enigmáticos que aparecem após avistamentos de discos voadores para silenciar testemunhas. Mas há diferenças marcantes. Os homens de preto são intimidadores, mas humanos, o Grinning Man parece outra coisa. Algo que tenta imitar um ser humano e falha. Curiosamente, esse padrão de imitação imperfeita é comum em lendas envolvendo entidades de origem supostamente extraterrestre. Como se esses seres fossem capazes de se disfarçar, mas não de entender emoções humanas. O sorriso, nesse caso,
parece ser uma tentativa bizarra de transmitir empatia ou cordialidade, mas sem a menor compreensão de que um sorriso verdadeiro envolve mais do que dentes à mostra. É como se estivéssemos diante de algo que nos observa de fora, tentando aprender, copiar e interagir. Há também uma corrente que acredita que o Grinning Man não seja um alienígena, mas uma entidade interdimensional. Algo que cruza a nossa realidade em momentos específicos, deixando atrás de si um rastro de desconforto e dúvida. Essa ideia é alimentada pelo fato de que seus avistamentos quase sempre coincidem com outros fenômenos paranormais, luzes no céu, falhas elétricas, animais perturbados, sentimentos inexplicáveis de medo, como se sua presença fosse um sintoma de que a realidade está sendo alterada naquele instante. Mesmo décadas após os primeiros relatos, a figura do Grinning Man continua aparecendo em fóruns, documentários e livros sobre o paranormal. Alguns pesquisadores modernos o comparam ao Slenderman, outro personagem da cultura do medo, embora com origens diferentes. Mas há uma diferença crucial. O Grinning Man não surgiu na internet. Ele foi documentado por testemunhas reais, em períodos onde o acesso à informação era limitado, o que reforça a ideia de que algo, de fato, foi visto, seja lá o que tenha sido. Muitos céticos argumentam que tudo não passa de uma alucinação coletiva, de histeria, alimentada pelo medo e pela sugestão. É possível. O cérebro humano é uma máquina complexa e pode sim transformar experiências inexplicáveis em imagens perturbadoras. Mas há algo no relato dessas testemunhas que vai além da imaginação. Um detalhe recorrente, específico, que não parece ter sido inventado por alguém buscando atenção. Além disso, o medo gerado pelo Grinning Man não vem de ações violentas, mas da inquietação. Ele não persegue, não ataca, apenas aparece. Observa, sorri e desaparece. E esse tipo de medo é um dos mais difíceis de processar, porque não é concreto. Ele nos força a questionar se aquilo que vimos era real, se nosso instinto estava certo em nos alertar, se a realidade é mesmo tão sólida quanto acreditamos. No imaginário coletivo, o sorriso sempre foi associado a acolhimento, alegria, empatia, mas também pode ser o contrário. Um sorriso fora de contexto pode ser mais ameaçador do que um grito. Ele quebra as regras sociais, coloca em xeque nossa leitura do outro. E quando esse sorriso vem de uma figura que não parece humana, o resultado é puro desconforto. O que torna a lenda do Grinning Man tão poderosa não é o susto, mas a dúvida. Não é o monstro no escuro, mas a presença que observa. É o medo que não se explica, apenas se sente. É o frio na espinha ao pensar que talvez, só talvez, algo esteja tentando se passar por humano. E sorrindo porque ainda não entendeu o que significa ser um... Se ele ainda está por aí, ninguém sabe ao certo. Mas os relatos não pararam completamente. De tempos em tempos, alguém conta ter visto um homem estranho, sorridente, parado à beira da estrada, no quintal de casa, observando silenciosamente. E sempre, com aquele mesmo sorriso congelado, como se dissesse: estou aqui e eu vejo você. Você pode até rir da ideia, dizer que tudo isso não passa de uma história para assustar, mas da próxima vez que estiver sozinho à noite e sentir que alguém te observa, lembre-se, nem todo sorriso é sinônimo de paz. Se você gosta de mergulhar nessas histórias sombrias, onde realidade e lenda se confundem, não se esqueça de se inscrever aqui no Ecos do Desconhecido. Toda semana, a gente explora os mistérios que rondam nosso mundo e o que talvez esteja além dele. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer o Homem Sorridente. Nos encontramos no
próximo mistério. Até lá, cuidado com quem sorri demais!